Bem-vindos, meus amigos! E aí? Vocês estão prontos para mais um vídeo? Bora assistir e não esquece de deixar seu like! Essa mania que os bocheleiros têm de ficar zoando os portugueses. Com esses memes de Portugal é a Guiana brasileira e Pernambuco em pé. É algo simplesmente intancável. Eu fico com uma vergonha alheia danada. De onde tiram essas ideias ridículas? Parece que os merdeleiros não têm mais nada de interessante para fazer a não ser menosprezar os outros. E o pior é que viraliza fácil. As redes sociais ficam cheias dessas piadinhas sem graça. Falta um pouco de consideração pela história que se tem em comum, pelas nossas raízes com os portugueses. Portugal nos colonizou, sim, mas a cultura brasileira tem muita influência deles. A língua que falamos, por exemplo. Em vez de ficarem com essa infantilidade, deveriam valorizar essa conexão. Mas esperar isso dos chimpanzenses brazucas é exigir demais. Parece que se esquecem que muitos portugueses vieram para o Brasil e ajudaram a construir este país. Tenho amigos portugueses aqui, e fico imaginando como eles se sentem vendo essas bizarrices. Imagina você morando em outro país e as pessoas fazendo piada da sua terra o tempo todo? Não é legal. Falta um pouco de empatia, aliás, falta muita empatia. Muita mesmo. E o pior é que essa imagem que alguns bocheleiros zucas criam não representa a maioria. A gente sabe que Portugal é um país com sua própria história, sua cultura rica e seu povo trabalhador. E essas piadas sem graça só reforçam estereótipos bobos e ignorantes. Em vez de criar laços, ficam alimentando essa rivalidade besta. É uma pena. Acho que os zucas tinham que focar em construir pontes, em fortalecer os laços entre os dois países. Os brasileiros podiam aprender muito com eles. Esse aprendizado cultural é muito mais enriquecedor do que esses memes idiotas. Tomara que essa moda macaquiana dos bocheleiros passe logo e as pessoas comecem a ter mais respeito e consideração pelos portugueses. E que o bocheleiro de QI negativo pare de se comportar feito um macaco e aprenda a ter mais maturidade nas redes sociais. Se não for pedir demais. E essa história de chamar português de burro também me irrita profundamente. É uma generalização tão preguiçosa e desrespeitosa. Como se a nacionalidade de alguém definisse sua inteligência. E o pior é que muitas vezes quem faz essas piadas mal conhece a história de Portugal, a quantidade de figuras importantes que eles tiveram nas artes, na ciência, na literatura. É pura ignorância dos zucas bochelenses. Camões, Pessoa, Saramago. A lista é enorme. E a própria história da navegação portuguesa, as descobertas marítimas. Foi algo de uma inteligência e audácia incríveis para a época. Reduzir tudo a um estereótipo de burro é de uma injustiça tremenda. Sem falar nessa acusação ridícula de que roubaram o ouro do Brasil. Parece que a história se resume a um filme de piratas, sem nenhuma análise do contexto da época, do sistema colonial que era vigente. A exploração colonial foi um sistema cruel e injusto, praticado por diversas nações europeias, não foi exclusividade de Portugal. Ficar revivendo isso de forma simplista e acusatória, sem entender a complexidade histórica, não leva a nada. E essa pecha de mouros que alguns zucas babuínos usam demonstra desconhecimento da história. A influência árabe marcou Portugal por séculos e deixou um legado cultural riquíssimo. Usar isso como ofensa é estranho e preconceituoso. É como se quisessem apagar uma parte importante da história portuguesa, usando um termo com conotação pejorativa. E essas piadas vêm dos bocheleiros que se dizem patriotas, mas que desconhecem a própria história e a relação entre Brasil e Portugal. Parece que falta um senso crítico, uma vontade de se informar e de entender as nuances da nossa história compartilhada. É mais fácil repetir como papagaio o que ouvem por aí, sem pensar. E acaba criando uma imagem distorcida e negativa dos portugueses, alimentando um sentimento de animosidade que não tem razão de ser. Em vez dos brasileiros se unirem pela língua, pela cultura, os brazucas macaquenses ficam nessa disputa de retardado. É um desserviço à própria identidade.
A cultura brasileira é rica e diversa, em parte por causa da influência portuguesa. Negar isso é negar uma parte dos próprios brasileiros mesmos. É preciso superar essa fase de piadinhas imbecis e começar a construir uma relação mais madura e respeitosa com Portugal. Os brasileiros têm muito a ganhar com isso. Tomara que essa consciência chegue logo. Quem sabe a gente comemora um futuro com mais respeito entre Brasil e Portugal. E essa mania dos bocheleiros de tratarem Portugal como se fosse uma província menor, sabe? Esses apelidos como Faixa de Gajo, Mato Grosso do Norte ou 28º Estado brasileiro. É uma tentativa de diminuir a soberania e a identidade nacional do povo português. Imagina a irritação dos portugueses com isso. Eles têm história, as conquistas e a cultura deles, e aí vem chimpanzés do Bostil querendo anexá-los no mapa na gozação, na zoeira. Não tem graça nenhuma. É desrespeitoso com um país independente. E pior, muitas vezes essa ação toda vem acompanhada de um certo complexo de superioridade do brazuca macaquense, como se o Brasil fosse intrinsecamente melhor ou maior em todos os aspectos. Esquecem que Portugal, apesar de ser um país menor territorialmente, tem um peso histórico e cultural enorme no mundo. Em falar na questão econômica e social, Portugal passou por transformações significativas nas últimas décadas, modernizou-se em muitos aspectos. Essa visão de um país atrasado ou dependente do Brasil não corresponde à realidade atual. E nas redes sociais, imagina o que eles não devem ler. Ver o próprio país sendo ridicularizado, apelidado de forma pejorativa. Deve gerar um sentimento de frustração e até de raiva. Eles têm todo o direito de se sentirem ofendidos. Os portugueses estão certíssimos em se revoltarem com toda essa situação. É como se zombassem da própria história brasileira, já que a formação do Brasil tem laços muito fortes com Portugal. Menosprezar o país de onde vieram nossos colonizadores, nossa língua, é, de certa forma, menosprezar uma parte dos brasileiros. E essa insistência em dizer que eles falam engraçado. A língua portuguesa tem variações regionais, tanto no Brasil quanto em Portugal. Não existe um jeito certo ou errado de falar. É só diferente. Ficar imitando o sotaque deles de forma caricata é uma tremenda falta de educação. É a mesma coisa de um estrangeiro imitar o nosso sotaque nordestino ou gaúcho de forma zombeteira. A gente não gostaria. Falta essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro. É a simpatia que os bocheleiros não têm. E essa ideia de que todo português é velho e bigodudo, ou que vive de bacalhau e vinho do Porto. São estereótipos tão ultrapassados e limitados. Portugal é um país vibrante, com jovens talentosos, tecnologia, uma gastronomia muito mais rica e diversificada. Ficam presos a uma imagem folclórica e ignoram a modernidade do país. É uma preguiça mental de não querer conhecer a realidade que vou te contar, viu? No fundo, acho que essa zoeira toda dos Zucas esconde uma certa insegurança em relação à própria identidade. Daí eles precisam se afirmar diminuindo o outro, como se o sucesso de um dependesse do fracasso do outro. É uma visão mesquinha. Acredito que o Brasil só ganha em fortalecer laços com Portugal, em aprender com a experiência deles em diversas áreas, em promover intercâmbios culturais e econômicos. Tomara que os bocheleiros percebam isso mesmo tendo um QI de 83. Que eles deixem de lado essa imbecilidade e comecem a valorizar a nossa história em comum de uma forma mais respeitosa. E essa fixação em comparar tudo com o Brasil? Ah, mas aqui é melhor nisso, lá é pior naquilo. Cada país tem suas particularidades, seus desafios e suas qualidades. Ficar nessa competição idiota de quem é melhor não leva a nada produtivo. Parece que os Zucas merdeleiros precisam constantemente reafirmar uma suposta superioridade para se sentirem bem. É uma falta de autoconfiança projetada no outro. Portugal tem seus próprios méritos e não precisa ser comparado o tempo todo com o Bostil para ter valor. Sem falar que essa atitude afasta os próprios portugueses. Em vez de criar uma relação de parceria e admiração mútua, eles ficam nessa hostilidade gratuita. Isso dificulta qualquer tipo de colaboração futura, seja na cultura, na economia ou na política.
A gente perde a oportunidade de aprender com a experiência deles em áreas como preservação do patrimônio histórico, energias renováveis ou até mesmo na gestão de recursos em um território menor. Essa arrogância toda impede os bocheleiros de evoluir. E o pior é que essa imagem negativa que os bocheleiros insistem em pintar acaba se espalhando. Turistas brasileiros que visitam Portugal podem ser vistos com desconfiança por causa dessa reputação online. Prejudica até o turismo brasileiro. Ou seja, é um tiro no próprio pé. Em vez dos brazucas serem vistos como um povo acolhedor e respeitoso, os zucas passam uma imagem de arrogância e ignorância. E isso não reflete a maioria dos brasileiros, que são pessoas educadas e admiram a cultura portuguesa. Tomara que esse vídeo sirva para alguma coisa, mesmo que seja só para desabafar. Quem sabe um dia essa onda de memes ofensivos passe e a gente possa ter uma relação mais saudável e construtiva com Portugal. Que as novas gerações sejam mais abertas e menos preconceituosas. Que a internet seja um espaço para disseminar conhecimento e respeito, em vez de ódio e estereótipos. Porque no fim, brasileiros e portugueses são povos irmãos, ligados por uma história em comum. Isso deveria ser motivo de celebração, não de piadas idiotas e memes sem graça. Vamos selar o pacto pela paz luso-brasileira. Meus amigos, aqui encerramos o vídeo. Que todos vocês fiquem bem, um forte abraço e até a próxima. Fui!